Fala aí, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração do modernismo na prosa. No vídeo anterior falamos dessa primeira geração na poesia. O contexto histórico da primeira geração do romantismo na prosa é o mesmo contexto histórico da primeira geração na poesia, evidentemente. Simplesmente alguns autores, muitos autores da poesia, eles também atuam na prosa. A maioria dos poetas da primeira geração são prosadores. É claro que não há uma obrigatoriedade de que um poeta escreva romances, contos, crônicas. Muitas pessoas, muitos artistas da literatura são apenas poetas. Alguns são poetas e romancistas e cronistas e contistas. Alguns são só romancistas. Então, na primeira geração do modernismo, nós tivemos autores que aparecem na poesia, como nós já vimos, e também na prosa, como Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, por exemplo. Então, só para relembrar o contexto histórico, estávamos num período de grandes contrastes, né? Estamos falando dessa primeira geração, 1922 a 1930. A República Velha estava agonizante, não era nem tão velha assim, né, de 1889, mas já estava agonizante, uma crise política muito grande, uma crise social maior ainda. Em contrapartida, a modernização dos grandes centros urbanos. O Rio de Janeiro já havia passado pela Belle Époque com Pereira Passos, décadas atrás, e agora a modernização estava bombando em São Paulo. Havia uma chegada maciça de imigrantes europeus, principalmente italianos. Essa vinda de muitos imigrantes, essa abertura das fronteiras para os imigrantes europeus, era uma forma, uma busca pelo branqueamento da população brasileira. Isso não pode ser esquecido nunca, porque pela lógica das coisas, os ex-escravos, os homens e as mulheres negras que tinham sido libertos, entre aspas, da escravidão, pelo menos da escravidão oficial, sem aspas, eles poderiam muito bem receber um salário para continuar trabalhando, eles poderiam, nas lavouras, eles poderiam muito bem ter direito a um pedacinho de terra para plantar, mas a crueldade do brasileiro português foi extrema. Além de ser o último país a libertar seus escravos, não proibiu que eles tivessem salários ou terras, ou fossem donos de terras. E se queria, na verdade, uma vinda dos europeus para trabalhar na lavoura, para branquear a população. Em 1922 acontece também a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Isso é um data importante, um marco importante, porque era uma marca a luta pelos direitos dos operários, dos trabalhadores. Nos anos 30, nós temos a Revolução, a chamada Revolução de 30, que acaba levando Getúlio Vargas ao poder, e sua luta insana pela cassação, caça às bruxas, em relação aos comunistas, como nós estamos vivenciando de novo. Hoje, na verdade, chamam de comunistas todo mundo que pensa. Basta você pensar que você é classificado como comunista hoje. O Partido Comunista tem uma história de luta muito importante no Brasil e o comunismo nunca, em momento algum, representou de fato uma ameaça ao Brasil. Essa questão do comunismo representar uma ameaça é parte de uma narrativa construída por golpistas, sejam militares ou civis, mas golpistas que querem tomar o poder e aí alega que o Brasil está correndo o risco de se tornar comunista. Um risco que nunca, de fato, aconteceu por aqui. Na primeira fase, a poesia se destaca muito mais que a prosa, e a poesia tem muito mais inovações que a prosa, porque a poesia visava fazer uma crítica ao parnasianismo e mudar completamente a forma de fazer, do fazer poético. Era uma reinvenção da poesia. Na prosa, não. A prosa apresentou poucas mudanças. Entre os prosadores, os mesmos poetas também, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Alcântara Machado. Entre os livros que se destacam nesse período e que eu quero falar um pouquinho mais sobre o Macunaíma, mas dos livros relevantes,
Nós temos o Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade, né? É um livro bem interessante daquela primeira fase. Pau Brasil, também do mesmo Oswald de Andrade, também é um livro bacana, vale muito a pena ler. E esses dois que eu acabei de mostrar, do Oswald de Andrade. Do Mário de Andrade, o Amar, verbo intransitivo. Esse amar, verbo intransitivo, ele já traz no título, né, uma contradição, porque a gente sabe que amar não é um verbo intransitivo. É a história, né? Carlos é o protagonista e o pai de Carlos, que é um grande burguês, ele quer trazer ele contrata uma governanta, a Fraulein, se não me falha a memória, uma governanta alemã, para dar as primeiras lições de sexo para o seu filho, né? Aquela representação que a gente já bem conhece dessa sociedade patriarcal e machista, em que o pai quer que o filho seja iniciado sexualmente o mais rápido possível, o quanto antes, não a filha. A filha precisa se guardar para o casamento, mas o filho precisa ser iniciado. Até hoje, alguns pais que levam o filho para a casa de prostituição, para garantir que o filho não vai ser um gay, né? Esse é o desespero. Então, como se o cara fosse, ao se tornar um gay, ele perdesse o direito à vida, ou ele fosse se tornar um ser não mais humano, ou coisas do tipo. Então, a preocupação é garantir que o filho apresente traços de masculinidade, de macheza, de bruteza, né? Para supostamente não correr esse risco. É bem dessa cultura machista brasileira. Bom, o Macunaíma é o principal livro do Mário de Andrade, né? E, na verdade, o principal livro desse período. É um livro muito interessante porque é uma mistura de coisas, é uma narrativa muito louca, misturando elementos do folclore brasileiro. Durante o período que está escrevendo o livro, ou um pouco antes, o Mário de Andrade, que morre aos 51 anos, se não me falha a memória, de um ataque cardíaco, ele viaja pelo Brasil, pelos sertões, pela região norte, nordeste, e ele adquire, né, dialogando com as pessoas dessas regiões, adquire todo um conhecimento sobre folclore, personagens, e esses personagens vão aparecendo todos no livro Macunaíma. A história é muito louca. O Macunaíma é de uma tribo chamada de Tapanhumas, e a primeira fala dele, aos 6 anos, se não me falha a memória, porque ele demora a falar também, na primeira fala dele, ele diz, porque insistem para ele falar, já estava passando a hora, e aí a primeira frase é: "Tô com preguiça". E nós temos em Macunaíma 2 capítulos especiais que eu gostaria de chamar a atenção. No capítulo 5, na verdade, a apresentação, né, quando se descreve o Macunaíma, um herói sem caráter, e aí descreve como um negro retinto da tribo Tapanhumas, se constrói em torno do Macunaíma a ideia do malandro, do preguiçoso. Então você já fica desconfiado assim, com traços de racismo, né? A história é muito criativa, sem dúvida alguma, muito legal. O livro é atemporal, ele não tem um tempo, ele não está preso ao tempo, ele poderia acontecer em qualquer momento. E ele não está preso a espaço, né? O Macunaíma, hora está em São Paulo, hora está em Minas, hora está nos sertões, hora está na região nordeste, enfim. E mantendo encontro com elementos do folclore o tempo todo. Então, uma narrativa fantasiosa, e ele acaba morrendo e indo para o céu e se tornando a constelação da Ursa Maior. Enfim, mas são muitos acontecimentos com uma linguagem bem característica de cada região. Então, além dessa apresentação, né, que cria essa imagem do brasileiro, porque o Macunaíma ele é fruto da junção de 3 povos, né, o indígena, o branco europeu e o africano. E então esses traços de malandragem, de preguiça, né, assim, não é justo, na verdade, que se crie um personagem assim num país após 388 anos de escravidão oficial,
né? Então, criar essa imagem do negro preguiçoso e malandro não é uma coisa legal. Depois, no capítulo 5, há um outro acontecimento assim, bastante racista também, né? Eu não estou questionando aqui a ficção da história não, tá, gente? A ficção, a criatividade, a história é bacana. Eu só estou apontando uns traços de racismo ali. No capítulo 5, o Macunaíma toma um banho, né? Ele encontra lá uma poça, ele vai tomar um banho, e nesse banho ele sai branco de lá. Então, é uma narrativa problemática, porque, olha, o herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na Lapa era marca do pezão de Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele. Ou seja, então assim, por mais que a narrativa pareça divertida, uma grande brincadeira do Mário de Andrade, mas você relacionar num país com toda essa problemática racial que nós tivemos. Não, o cara toma um banho e ele sai branco, ele é preto, ele toma um banho e ele sai branco dessas águas, porque o pretume dele fica ali. Então é como se a cor da pele dele fosse lavável, ou seja, para ele poder se purificar, para ele se tornar um elemento puro, ele precisava se livrar daquele pretume que sai nas tais águas. Esse é um capítulo bastante problemático, né, do livro. Um outro, que é o capítulo 7, é uma questão religiosa. O Macunaíma vai para uma macumba. O título do capítulo 7 é Macumba. E aí ele vai a uma macumba porque ele quer fazer um mal a alguém, ele quer se vingar de alguém, ele vai procurar uma macumba. E aí o Mário de Andrade faz toda uma descrição do Exu Diabo, né? O livro trata assim, tá? Se eu fosse de matriz africana, eu ficaria muito puto com o narrador. Eu não sou de matriz africana, mas na verdade eu fico também, porque é um país com uma problemática de uma cultura de perseguição religiosa, com uma cultura lamentável de racismo, e esses traços, né, acabam alimentando sorrateiramente esse tipo de comportamento. E aí vem toda a narrativa da mãe de santo, que é a Ciata, e a Ciata, que é a mãe de santo, ela evoca os orixás, ela evoca umas entidades que ele vai se referindo assim, dando nomes, e há uma evocação de Exu Diabo descrito assim, tá? Dessa forma por ele. E aí todos os rituais vão sendo descritos ali de uma forma assim meio pejorativa, na verdade. Então assim, por mais que se diga, porque nós temos um risco de, por gostarmos muito de um livro ou por gostarmos muito de um autor, tentarmos esconder ali o preconceito, o racismo que ele venha a alimentar. E isso, infelizmente, acontece sim em Macunaíma, tanto na apresentação da personagem, quanto no capítulo 5, na questão do banho, né, em que o pretume fica na água, ele sai branquinho, de olhos azuis, e no capítulo 7, que é essa questão religiosa, né, da forma que é tratado um ritual. O próprio nome do capítulo, né, que hoje alimenta todo esse preconceito em relação às religiões de matriz africana. Fora isso, né, o livro é maravilhoso, a narrativa é maravilhosa, de uma criatividade sem tamanho, de uma mistureba brasileira fantástica, mas eu tenho uns probleminhas com a apresentação, o capítulo 5 e o capítulo 7 em especial. Enfim, é isso na segunda geração do modernismo na prosa. Um abraço para todas e todos.